que você entende, então, sobre apóstolo, sobre movimento apostólico, para que a gente possa construir esse entendimento aqui? Uma coisa que a gente precisa entender, eu acho, hoje, que é muito... eu acho... A gente se confunde, na verdade, né? Porque já nós, né, o nosso problema é falta de profundidade, é falta de dedicação, né, em debruçar nas escrituras, entender a terminologia, estudar. Então a gente, infelizmente, vou falar assim, quando eu falo a gente, eu falo da igreja evangélica brasileira como um todo, e eu me coloco nisso, eu não me isento, né, dessa responsabilidade. A gente tem uma dificuldade muito grande em buscar, em entender. Então a gente acaba absorvendo tudo que nos é passado. Então tudo que vão falando pra gente, a gente vai absorvendo e a gente vai, né, sendo catequizados nessas verdades, e a gente não procura questionar isso, né? A gente tem um problema muito sério, né, em ter essa dificuldade em raciocinar, né? Eu acredito que o evangelho ele não pode ser racionalizado, mas ele precisa ser algo que a gente tenha a liberdade de raciocinar e questionar, né? A gente veio de um contexto de igreja onde o questionamento era tido como rebeldia, você mesmo lembra disso. Uhum. Então a gente não podia se opor, a gente não podia questionar, a gente não podia fazer absolutamente nada, nenhum tipo de questionamento que trouxesse talvez uma dúvida no pessoal, porque senão nós nos tornávamos rebeldes a partir dali. Então tudo que era contra aquilo que estava sendo imposto, trazido, já era de alguma maneira tido como rebeldia. E quando a gente fala de apóstolo, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, e eu achei interessante e gostei muito de uma colocação tempos atrás que o Luiz Hermínio fez, é que não existe apóstolo de denominação. Muito bom. O apóstolo é alguém fundamentado para a igreja. Certo? Então a gente precisa entender isso. Que não existe essa questão, apóstolo da denominação X. Se você trabalha só para a sua denominação, talvez você não foi alguém chamado. Você até se move apostolicamente, né, com traços apostólicos, mas você não pode ser alguém considerado apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é esse que trabalha em prol da igreja. Outra coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia do seguinte. Às vezes as pessoas falam, não, apóstolos só foram aqueles que andaram com Jesus, e eles foram únicos apóstolos que andaram com Jesus, e eles foram únicos. A gente precisa entender que a palavra apóstolo, ela vem de enviado, de mensageiro. Você colocou lá, né? O apóstolo era aquele cara levantado pelo Império Romano e enviado às cidades. E eles eram, no caso... olha que coisa interessante. Eles eram aqueles que eram incumbidos de colocar a cultura do reino romano sobre os impérios, sobre as cidades, sobre os lugares onde eles conquistavam, né? Se tornou uma colônia romana, então ia um mensageiro, que ele não era só um enviado de levar uma mensagem, ele não era só o cara que ia levar a mensagem, mas ele era responsável também em trazer toda a questão cultural romana para aquele lugar. Uhum. Tá entendendo? Então esse era o apóstolo. Sim. Então esse nome a gente não vai ver antes, né, sendo usado por Jesus. Ele só nasce mesmo em Atos, quando eles entendem o propósito de fato do qual era o chamado de Jesus para eles. Ou seja, de trazer todo o ensinamento da cultura do reino de Deus a todos os lugares aonde eles estavam entrando. Uhum. Né? Então esses que são apóstolos, testemunhas oculares, realmente eles não existem. Mas aqueles que foram levantados como base para fundamentar a igreja podem sim também ser chamados nos nossos dias de apóstolos. Por que não? Efésios 4:11 traz essa realidade, não é isso? Uhum. São 5 ministérios. E outra coisa que a gente tem muito é essa dificuldade. Qual dificuldade? Em trazer os ministérios como base para a fundamentação do corpo. Infelizmente, a gente movidos por essa teologia, principalmente aqui americana, né, que vem trazendo o apóstolo como
uma hierarquia, né? Um ser hierárquico dentro desse contexto de igreja, onde não era suficiente o pastor, então ele vem como apóstolo agora, né? Então ele é a cabeça hierárquica da igreja. Esse é um outro erro também que a gente acaba cometendo. Então, quem é o apóstolo hoje? O apóstolo é o líder mor da igreja. E aí a gente não entende que eu posso estar dentro de uma igreja onde eu tenho um chamado ministerial, onde eu me movo ministerialmente dentro dos 5 ministérios, por exemplo. A minha chamada é o profético. Então, eu sou o pastor da igreja. Então, quer dizer que eu vou ter que sair desse lugar do profético e entrar agora no apostolado porque eu sou o pastor? Não. Eu posso ter alguém dentro da minha comunidade que vai ser alguém que vai servir a igreja de Cristo na cidade, trazendo fundamentação, luz, clareza, como a gente tem visto muitos se levantando fazendo isso. Trazendo luz acerca do Cristo, do Evangelho, trazendo fundamentação, base, ensinando, e esses são apóstolos também.